Você já amou tanto uma coisa, mas do nada ela começou a cansar? É como se a gente fosse beber água, mas em excesso. É essencial, mas o nosso corpo, alguma hora, ele pede para parar. E é por isso que hoje eu quero falar sobre saturação. Eu percebi que mesmo amando gravar os vídeos do canal, eu comecei a sentir uma sensação de cansaço, como se eu estivesse enjoando do meu próprio conteúdo, da minha própria narrativa que eu tô construindo. Isso me incomodou um pouco, porque eu amo ter criado ele pelo simples fato de eu poder expressar quem realmente eu sou. Só que a saturação acabou me pegando de uma forma bem desconfortável, que eu não esperava que fosse acontecer tão cedo. Mas a primeira vez que eu realmente senti a saturação ao vivo e a cores foi quando eu comecei a minha série de cartas abertas lá no meu perfil no Instagram, que pra quem me acompanha de lá sabe que eu fiz uma série com vídeos que falavam sobre poemas, em que eu realmente trouxe uma estética totalmente autoral e sozinho. Eu produzia os meus vídeos, eu planejei o roteiro, eu planejava os poemas. No início foi bem divertido fazer esses vídeos por causa que eu amava, porque foi ali que eu me descobri um escritor. Eu notei que eu tinha um potencial para escrever que eu nem imaginava que eu tinha. Só que com o tempo aquilo foi saturando, por causa que era sempre a mesma coisa. A única coisa que mudava, de fato, era o tema. Era o repertório que ia ser discutido durante aquele vídeo. Só que com o tempo aquilo foi me saturando e antes eu tava tão ansioso para começar, eu não via a hora de acabar. E aquela foi a primeira vez que eu senti a saturação acontecer, criando uma coisa minha. E no fundo a saturação, ela traz uma sensação de alerta, como se fosse um alarme de emergência que a gente escuta do nada, porque a gente não espera que ela vá acontecer. Como qualquer outro sentimento, a saturação ela acontece de forma espontânea, a gente não controla ela, mas a gente controla como vai se comportar com ela. Se a gente vai deixar esse sentimento consumir o nosso projeto, ou se a gente vai tentar enfrentar ele de alguma forma. Porque existem N variações de coisas que a gente pode fazer para resolver esse problema. Uma delas é tentando inovar o conteúdo, trazer alguma coisa diferente, criar a própria narrativa. A narrativa é tua, então você pode dar o final da história, o meio, como você quiser, porque a ideia é totalmente sua. Então, se você quiser acabar com ela do nada, você acaba. Se você desejar criar uma narrativa em que a história do nada dê um grande plot, você também pode fazer. O que realmente importa nesses momentos é você ter o próprio controle da sua própria narrativa, porque é a sua própria história que está sendo escrita. E uma citação muito legal que eu li num livro da Rosa Monteiro, que é O Perigo de Estar Lúcida, ela fala que a lucidez é muito perigosa porque ela revela a vida de uma forma muito nua. E o que significa isso? Quando a gente assume essa saturação, a gente consegue percebê-la como se transformasse a nossa vida sem roupa nenhuma, sem nenhuma vestimenta. Porque a gente vai conseguir ver o nosso próprio projeto com outro olhar. Quando a gente começa alguma coisa nova, pra gente tá sempre incrível. Pra gente é sempre uma novidade que todo mundo vai amar. Mas ao decorrer do tempo, aquela saturação, ela vai mostrando uma nudez diferente. Algo que a gente não esperava ver, com a paixão no olhar que a gente tinha antes. Só que tem algo perigoso nisso também. Porque a gente pode cair numa armadilha de pensar que o conteúdo que a gente criou foi algo totalmente banal, algo totalmente que não precisava ter sido feito, que está saturado. Só que a saturação faz com que a gente veja ele assim. Com certeza esse projeto que você está criando tem algum brilho, tem alguma história por trás. Só que a saturação deixa eu pensar diferente. Ela faz com que a gente acredite que realmente aquilo que a gente está fazendo não é tão legal assim. E uma metáfora que encaixa pra mim nessa situação é como se a gente olhasse muito tempo para uma luz. Tanto essa daqui que tá me ajudando a gravar o vídeo, como essa luz aqui dessa minha luminária. Uma hora ela vai me cegar. A gente não consegue controlar quando essa sensação vai acontecer, mas a gente controla como vai reagir perante a isso. Ela vai me cegar. Então por que eu vou ficar olhando para essa luz? Então por que eu vou ficar insistindo nessa saturação? Às vezes a gente só precisa sair um pouco desse transe, sabe? E o meu maior medo é que as pessoas realmente pensem que eu tô desistindo de alguma coisa. Que eu tô desistindo desse projeto, que eu tô desistindo de algum outro projeto que venha. Só que não, eu não quero que isso pareça um drama, eu não quero que isso pareça uma desistência. Eu só quero mostrar que tá tudo bem saturar. Tá tudo bem a gente entrar num consenso que, cara, o seu conteúdo saturou. Você pode melhorar ele, você pode modificar de alguma forma. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Se você tá trabalhando em alguma coisa, se você trabalha em alguma área, só que você não tá mais gostando, cara, o que você pode fazer pra acabar com essa saturação? Que era algo que tu amava tanto, o que tu pode fazer pra inovar isso? Foi aquilo que eu falei quase agora, que a gente é dono da nossa própria narrativa. Então por que a gente não toma essa posse de líder, a gente não toma esse papel de, cara, eu sou o protagonista. Então você acha justo fazer isso consigo mesmo, de amar tanto uma coisa, ela começar a saturar e você só esperar que ela sature e simplesmente comece a odiar ela? Pra mim isso não é justo. Por isso que eu te questiono agora. Você acha justo fazer isso com a pessoa que iniciou esse projeto, que era você mesmo, só que com um brilho maior no olhar, com amor maior por um projeto?
Você de fato só vai desistir disso? Vai esperar que em algum momento a saturação consuma ele por completo, se dissipe por aí, e que as pessoas façam o mesmo com os sonhos dela. Gente, a gente tem que correr atrás do que a gente ama. Não dá pra ficar nessa de, cara, tá saturando meu conteúdo, tá saturando a minha história, eu vou parar de contar ela. Porque ninguém vai notar que eu parei de contar ela. Talvez ninguém note, mas você vai notar que parou de contar ela. Eu vou notar que eu vou parar de falar todo domingo. Eu vou notar que eu vou parar de escrever poema. Então é justo eu fazer isso com todo o amor que eu tinha por essas coisas? E a última citação da Clarice: se ainda houver pergunta sem resposta, ela vai continuar escrevendo. E é assim que eu acho que as pessoas deveriam se ver. É assim que eu me vejo. Esse sentimento, ele tem que ser visto dessa forma. Ele funciona como uma espécie de pergunta que já foi respondida. Que outra pergunta você pode trazer para tentar responder? Tem que questionar isso. Que faça a gente pensar, cara, eu não tenho uma resposta para isso, então eu vou escrever até eu arranjar a resposta. E quando eu arranjar a resposta, eu vou arranjar outra pergunta. Porque a vida, ela funciona assim. Ela funciona nesse risco de tentar acertar ou errar, mesmo que não exista um certo ou errado. Mas a gente é ensinado que realmente tem que se arriscar. O brilho da vida vem desses riscos, vem dessa vontade de arriscar tudo. Mas para arriscar tudo, a gente precisa ter alguma coisa antes. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo do Entre Fica. Eu quero muito agradecer a sua presença nesse domingo, que funcionou mais como um desabafo. Eu acredito que saiu um peso tão grande de cima de mim para fazer esse vídeo para você. Então, eu agradeço muito você que está assistindo. Muito, muito, muito obrigado. Espero muito que você tenha gostado desse papo. Curte o vídeo, comenta. Bora continuar esse papo aqui embaixo. Que no último vídeo vocês me deixaram falando sozinho, né? Poucas pessoas me responderam, então me respondam aqui embaixo. Se vocês estão em algum período de saturação, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na vida amorosa, na vida de amigos, em qualquer lugar. Você tá saturado? E se sim, pelo quê? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e eu te espero no próximo domingo. Então é isso. Beijo!